Bem, pessoal, vamos então dar início à nossa aula 3, que é uma aula que vai falar sobre corpos. Corpos é a última estrutura algébrica que a gente vai ver nesse curso, né? Vocês vão ver mais estruturas algébricas, na verdade, pelo menos mais uma no curso de álgebra linear, que é uma estrutura algébrica. Um pouquinho, entre aspas, aí, maior do que corpo, ela abrange mais. E tem um curso só para ela. Então, você já tem uma boa ideia. Quando chegar em álgebra linear, já mais ou menos sabem do que vão falar, ou pelo menos podem começar lá com alguma ideia. Mas para nós o que nos interessa aqui é construir o nosso ambiente de trabalho. E o nosso ambiente de trabalho é sobre um corpo. Mais especificamente sobre o corpo dos números reais, que a gente vai ver hoje. E a partir de agora, desde que a gente o construa, vamos poder trabalhar dentro dele. Bom, para a gente iniciar, sempre lembrando, né, que a matemática sempre se constrói olhando aquilo que já foi feito, olhando para o passado, né? Então, nós vimos na aula 2, lá em estruturas algébricas, a gente viu o que era um anel. Um anel era um conjunto não vazio, munido de duas operações binárias, e para essas operações binárias deveria valer a associatividade da soma, a comutatividade da soma, um elemento neutro da soma e um elemento simétrico. Para cada elemento daqui deveria existir um elemento simétrico para a soma, tá certo? Depois nós vimos que para multiplicação nós deveríamos ter a associatividade da multiplicação, a comutatividade da multiplicação e um elemento que é o papel do neutro, né? Só que aqui a gente chama de unidade porque é o elemento unidade da multiplicação, tá certo? E além disso, nós teríamos que ter a distributividade relacionando as duas operações binárias. E se nós tivéssemos também essa propriedade aqui, que o produto dando zero é porque um dos dois é zero, eu dizia que este anel era um domínio. Pois bem, isso foi o que a gente viu na aula 2, e até já fizemos exercícios, trabalhamos, e vocês mais ou menos entenderam o que é um anel, conseguiram trabalhar, fazer algumas listas com elementos de anéis. No caso, a gente trabalhou mais com os inteiros, que é realmente aquilo que a gente mais trabalha. Mas a pergunta que eu fiz durante a aula, e depois comentei também em alguns exercícios, é: o que tem essa operação que não tem nessa? Certo? O que nós poderíamos colocar mais para tornar mais robusta essa estrutura? Porque cada vez que eu coloco mais condições e encontro exemplos que têm essas condições, mais sofisticada é essa estrutura. E realmente, se nós notarmos aqui, a propriedade da existência do simétrico para soma não tem a equivalente para multiplicação. Perceberam? Olha, para soma eu tenho a existência de um simétrico, para multiplicação eu não tenho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esta propriedade aqui dentro e pedir que exista um conjunto com essas propriedades todas, mais essa que eu estou falando. Só que quando fizermos isso, nós criamos outra estrutura. E que outra estrutura é essa? É a estrutura de um corpo, né? Então, definição. Um corpo é um conjunto não vazio, que eu vou chamar aqui de K, munido de duas operações binárias, que nesse caso eu vou chamar de cruzinha e ponto, que vocês já sabem, que vai ser a soma e o produto, né? Mas chamamos de cruzinha e ponto, e para as quais são válidas as seguintes propriedades. O que vale para a soma e para o produto? Então, para a soma, o conjunto K, que é esse conjunto que eu chamei aqui de corpo, com essa operação cruzinha, é um grupo abeliano. Isso quer dizer o quê? Que vale a associatividade, que vale a comutatividade, que existe um elemento neutro para essa soma, e ainda que para cada elemento que você pegar aqui dentro, tem o seu simétrico. O que é o simétrico? Aquele cara que você soma e dá o zero. Ou seja, gente, é aquilo que a gente já tinha visto para anel. Isso para soma.
Depois, para operação multiplicação, produto, nós devemos ter uma associatividade do produto, uma comutatividade do produto, o elemento unidade do produto, que faz o papel de neutro, né, aqui nessa operação. Só que, pessoal, olha aqui o que eu falei para vocês, muita atenção. Para cada elemento A desse corpo, que eu chamei aqui K, desse conjunto K, A diferente do nulo, atenção, A diferente do nulo, existe um elemento A na menos 1, que eu vou chamar de 1 sobre A na menos 1 eu vou representar como 1 sobre A, de tal forma que esse cara será chamado de inverso de A, e A vezes esse 1 sobre A eu vou escrever da forma A sobre A, simplesmente, e isso aqui vai dar o neutro, nesse caso a unidade. A mesma coisa que nós tínhamos aqui, ó. A menos A dá o zero, que é o neutro. A sobre A vai dar o zero, não, porque aqui é unidade, vezes igual a unidade. E claro, a gente precisa ter também a propriedade de compatibilidade, que é a distributividade, e a propriedade de domínio, né? Que é se o produto dá zero, um dos dois é zero. Tá certo, gente? Então, o que mudou do anel? O que mudou é que eu tenho uma propriedade a mais, que é a propriedade do elemento inverso, tá? A gente vai dizer mais simétrico, porque simétrico é da soma, é o inverso, né? Que é o inverso para o produto. Tá bom, gente? Em suma é isso, a definição de corpo é isso. Mas vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes, isto é, K com soma e produto é um domínio, que a gente já tinha visto, e além disso tem uma propriedade a mais. Qual propriedade? Que eu chamo aqui, eu coloquei aqui de propriedade crucial, porque realmente é uma propriedade que vocês vão esbarrar muito ao longo da vida, eu diria, né, gente? Que quer dizer o seguinte, olha, eu coloquei aqui com simbologia, para todo A pertencente ao corpo K, A não nulo, isso aqui é fundamental que vocês tenham muito claro, gente, porque isso aqui é onde dói. Vocês vão ver ao longo de todo o curso que esse aqui é o problema, né? Você pede na construção da estrutura de corpo, você pede que apenas os elementos que não sejam nulos tenham inverso. Olha só isso aqui, ó. Se o cara não for nulo, você pode falar em 1 sobre ele, ou seja, inverso dele. Então, de novo, gente, quando é que eu posso falar em inverso de um determinado elemento? Quando o elemento, nesse caso, esse cara aqui, ó, não é zero, tá? Isso vocês vão usar muito, mas é fundamental que vocês entendam. Na montagem, na construção da estrutura, você faz essa observação, você pede isso. Então, você obriga que apenas os elementos que não sejam nulos tenham inverso, tá? Portanto, você tem que obedecer isso. Se você pede isso na construção da estrutura e lá na frente você quer furar, não dá. Você tem que obedecer essa condição. Tá certo, gente? Então, você deve ter para elementos não nulos o seu inverso e de forma que você pode escrever A vezes 1 sobre A, que é a mesma coisa que A sobre A, e isso tem que dar a unidade. Tá certo, gente? Então, essa propriedade aqui é a que faz a diferença. Deixa de ser um anel e passa a ser um corpo, tá certo? Agora vamos ver, dentro do rol de conjuntos que você já conhece, conjuntos numéricos principalmente, quais deles seriam corpos e quais não, tá? Então vejamos alguns exemplos. Então, pessoal, vamos aos exemplos, alguns exemplos assim que vocês já estão acostumados. Então, exemplos de corpos. Bom, na verdade, eu vou inclusive começar dando um não exemplo de corpo. O conjunto dos números inteiros, Z, não é um corpo com soma e produto. Por que Z não é corpo com soma e produto? Vocês resolveram, na lista de exercício que eu deixei para vocês, resolver um exercíciozinho que responde essa pergunta de maneira rápida e direta. Por que o conjunto Z dos inteiros não é um corpo? Ora, não é um corpo porque com multiplicação
os seus elementos não possuem inverso, à exceção do 1, o único que tem inverso. Por exemplo, o 3, por exemplo, não tem inverso. Quem seria o inverso? Ora, seria o 1/3. 1/3 não é inteiro, portanto, os inteiros com multiplicação não é um corpo. Aí o que a gente faz? Bom, a gente precisa aumentar esse conjunto para ele ser corpo. Quem é o próximo conjunto que seria um corpo, então? Os racionais. Pessoal, os racionais são todos os números inteiros, positivos e negativos, mais todas as frações, né? Então, os números racionais, sim, com soma e produto dos racionais, é um corpo. Obedece todas aquelas propriedades, a gente já tinha visto que era um domínio, né? A diferença agora é que os elementos dos racionais têm, para cada elemento que você pegar não nulo, tem o inverso. Por exemplo, quem é o inverso do 3/2? Ora, o inverso do 3/2 é alguém que eu multiplico por 3/2 e dá 1. Quem é que eu multiplico por 3/2 e dá 1? 2/3, né, gente? Então, 2/3, 3/2 vezes 2/3 vai dar 1. Tá certo, gente? Então, os racionais constituem um corpo. Ou seja, todos os elementos não nulos possuem inverso. E um pouco maior que os racionais, nós temos os reais. Quem são os reais? Os reais são todos os números positivos, negativos, os racionais, mais aqueles irracionais, tá, gente? Nós agora vamos começar efetivamente a trabalhar com esse conjunto aqui, que é o corpo dos números reais, que eu coloquei agora há pouco ali. Então, esse conjunto é um corpo munido de multiplicação e soma. Então, é o conjunto que você já conhece e a grande maioria trabalha aí, ou trabalhou ao longo de todo o ensino médio, né? Então, esse conjunto é um corpo e é aqui que nós vamos trabalhar. Então, gente, algumas coisas eu vou deixar para botar na lista de vocês, para vocês trabalharem, vou fazer alguns exemplos depois. Mas agora eu vou começar a trabalhar dentro do corpo dos números reais, tá, gente? Então, aquele K que eu disse lá atrás, ele passa a ser R, o corpo dos reais. E soma e produto, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar com esse corpo. Vamos ver o que a gente pode fazer com esse corpo dos números reais. Bom, pessoal, então, no nosso primeiro exemplo aqui, ó, o que nós podemos fazer dentro do corpo dos reais, vejam só isso aqui, ó. Se você tiver B diferente de 0 e D diferente de 0, o que significa dizer que eles possuem inversos, então eu posso escrever A sobre B e C sobre D, porque eles são não nulos. E eu estou dizendo aqui que nesse corpo A sobre B mais C sobre D é AD mais BC sobre BD. Pessoal, isso aqui é assim o mínimo múltiplo comum. Eu estou dizendo para vocês como somar duas frações. Aqui o que acontece? Pode acontecer de ter um elemento comum aqui e aqui embaixo. Aí você vai colocar a evidência em cima, evidência embaixo e vai simplificar. Isso, no final das contas, é o MMC para soma de frações, né, gente? Eu estou dizendo para vocês que quando forem somar frações, precisam fazer o MMC, porque é assim que vale no corpo, ok? Vocês já fizeram isso numa lista, mas eu vou fazer aqui para vocês, agora sim dentro do corpo, de forma mais completa, tá? Lá era para vocês iniciarem um pouquinho as ideias, agora a gente vai fazer aqui. Muito bem, gente. Então vamos lá. Solução. Solução. Veja só, pessoal. Vocês podem, como eu já disse, né, partir de um lado e chegar no outro, ou partir desse e chegar nesse. Eu vou começar por esse daqui. Vamos ver, vamos começar por esse daqui. Então vamos lá. AD mais BC sobre BD. Ok? Pessoal, isso aqui vocês lembram que eu falei para vocês, né? Que isso aqui é parênteses AD
mais BC. A gente pode associar, não tem nenhum problema, mas tudo bem. Não vamos tá. Eu vou fazer essa parte assim para vocês verem como é que funciona uma coisa que vocês sempre fazem, às vezes não sabem por que faz, tá? BD, tá bom? Isso é na menos 1. Na menos 1. Pessoal, isso aqui é um número, né? Um número real. Então, esse número real, ele, pela propriedade distributiva, se distribui aqui dentro. Então, isso aqui é igual a AD vezes BD. Mais... aqui tem um parênteses, né, gente? Aqui. Mais BC vezes BD. Faltou ali, ó, na menos 1. Na menos 1 aqui, né? Esse número se distribui. Isso é igual. Bom, então vem para cá, nós temos o seguinte. Isso aqui é igual a... Notem, pessoal, vou fazer aqui embaixo, olha que isso aqui, se você muda a notação, equivale a AD sobre BD mais BC sobre BD. Tá certo? Então, isso aqui mostra para a gente de imediato, já provamos, né, uma coisa, ou pelo menos entendemos, uma coisa que a gente sempre faz que e que às vezes é útil, tá, gente? Tem que fazer às vezes. O denominador é o denominador comum. Ele abre para esse e abre para esse. É isso que você está fazendo aqui, ó, tá vendo? Esse denominador ele sai para debaixo desse, sai para debaixo desse. Ou simplesmente fica um denominador comum dos dois. Quer dizer, fica a critério, tá certo? Então, isso aqui vai ser AD vezes... a gente teria que provar isso aqui ainda, mas eu vou usar a intuição de vocês que já diz, né, que um produto de dois números elevado a uma potência, você eleva cada um deles, né? Embora isso aqui não seja uma potência, mas a gente pode fazer isso aqui, ó, é B na menos 1, D na menos 1. Isso teria como tá, etc. Mas não vamos nos complicar, né? Às vezes o pessoal que está muito ligado à álgebra pode se incomodar, mas aqui eu teria que comutar ele. Mas tudo bem. BC, B na menos 1, D na menos 1. Tudo bem, gente? Então, esse cara que está aqui, você tem um produto numa potência, essa potência vai nos dois elementos, digamos assim. Eventualmente a gente pode fazer isso, essa prova também. E aqui você tem o seguinte, você pode associar a D. Pessoal, vou comutar esses dois caras. Posso comutar? Posso, porque a multiplicação é comutativa. Então, D na menos 1, B na menos 1. Isso aqui, mais, mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou comutar esse cara para o meio, ó. C, B e associar também, né, gente? Posso associar, vocês já viram que eu posso associar. D na menos 1. Tá? Isso é igual, isso é igual. Pessoal, esse cara aqui, nós já sabemos que dá 1. Por que isso aqui dá 1? Porque o D é diferente de 0, o B é diferente de 0, portanto, o seu inverso com o elemento vai dar 1. Aqui eu vou ter A. Aqui, pessoal, olha, tem que fazer 1 vezes B na menos 1, mais C. Você não precisa se empenhar tanto nessa... É só porque eu estou mostrando isso para vocês. Então, ó, 1 vezes B multiplicar por 1 permanece, 1 vezes D multiplicar permanece. Isso vai ficar AB na menos 1, mais CD na menos 1. E isso aqui, pela notação, vai ser A sobre B
mais C sobre D. Ou seja, do fato de você ter isso aqui, por essas igualdades, você chega nisso que está aqui, portanto, vale essa igualdade que está aqui. Onde é que eu usei que os caras são não nulos, por exemplo? Primeiro que para escrever isso, eles precisam ser não nulos, mas eu usei aqui também, né? Para que ele tirar esse cara aqui, eu usei eles. Ah, e se eu tivesse cortado aqui? Pessoal, uma demonstração ela precisa de um pouco de elegância, né? Então, se você cortasse aqui, não ia estar errado, não. Mas vai ter que provar isso. Eu vou deixar, vou fazer ainda para vocês, que quando você tiver uma situação assim, você pode simplificar. Mas tudo isso, gente, é resultado de demonstração, de aplicação de propriedades. Essas facilidades que a gente encontra, elas resultam daquelas propriedades, porque afinal tudo o que vale realmente são aquelas 10 propriedades ali no corpo. Dali a gente deriva o resto, tá bom? Então fica demonstrado para vocês que de fato eu posso somar frações fazendo isso que está aqui, tá bom? Eu vou deixar muito mais propriedades para vocês nos exercícios, tá? E vocês vão poder treinar isso aqui agora sim dentro de um corpo. E se tiver alguma dúvida com relação a essas propriedades, depois a gente discute. Nós vamos andar agora para algumas outras características, vou dizer assim, diferenciadas do corpo dos reais, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então, dando continuidade, o que nós temos nesse conjunto, nesse corpo dos números reais, que o faz com tanta possibilidade de aplicações para nós? Porque ele é o nosso ambiente ideal. Bom, então vamos começar a caminhar nessa direção. Primeiro, pessoal, o corpo dos números reais ele tem uma propriedade muito interessante que é a seguinte: nesse corpo ele tem uma ordem total. Isso significa o seguinte, que você pode pegar os elementos desse conjunto, dois elementos quaisquer, e compará-los. De que forma? Bom, então, se você pega dois números reais, A e B, vale uma e somente uma das condições. Ou A é menor do que B, veja, gente, eu estou introduzindo o sinal menor ou igual, então ou A é menor do que B, ou A é maior do que B, ou A igual a B. Então, isso é uma ordem total. Você pega dois elementos desse conjunto e compara esses elementos. Ou um é menor do que o outro, ou o outro é maior do que esse um, ou eles são iguais. Isso é bem razoável, né, gente? Se você pegar dois números reais, é exatamente isso que acontece. Um é menor do que o outro é menor do que o um, ou eles são iguais, tá? Só um detalhe que eu quero que vocês já comecem a se acostumar com a ideia. Esse símbolo, olha, não se preocupe, esse símbolo é maior, é menor. Não se preocupe, olhem para a abertura, tá vendo a abertura? A abertura está sempre para o maior. Guardem isso, a abertura é sempre para o maior. Significa dizer o seguinte, esse cara é maior do que esse, tá? Consequentemente, né, o outro lado, esse é menor do que esse. Então, B é maior do que A ou A é menor do que B, porque a abertura é sempre para o maior. A maior do que B ou B menor do que A, tá bom? Então, pessoal, olha só, continuando com as propriedades aqui dos reais, olha, nós já sabemos que tem uma ordem total, quer dizer, você pega dois elementos, um é menor do que o outro é maior do que um, ou eles são iguais. Isso nos dá uma outra coisa interessante, que é uma representação geométrica dos números reais. Então, a representação geométrica dos números reais é a seguinte, olha só, você vai representar, existe uma relação bionívoca, ou seja, 1 a 1, entre os pontos de uma reta e os elementos dos reais. Quer dizer que você pode tomar aqui uma reta, vamos botar aqui o zero aqui nesse ponto, olha, o zero, e nesta reta estarão todos os números reais, tá? Vai estar aqui o 1, por exemplo, o 2, por exemplo. Aqui assim vai estar o raiz de 2, por exemplo. Aqui assim, por exemplo, vai estar o menos meio. Aqui vai estar o menos 1. E por aí vai, né, gente? Aqui vai ter
aqui o 3, e aqui assim, ó, o π, por exemplo, né, gente? Todo mundo conhece, né? E por aí vai, né, gente? Está aqui, em cada ponto que você pegar, você vai ter um número real, tá? Então, cada ponto da reta corresponde a um número real, e você pode olhar o conjunto dos números reais como sendo a representação da reta, né? Então, um corpo que tem uma relação com cada ponto da reta, cada elemento desse conjunto, que é o corpo dos reais, está associado a um elemento da reta. Tá? Então, a partir de agora, nós faremos, entre aspas, aí, uma confusão entre a reta dos números reais ou o corpo dos reais. Eu posso representar, falar deles de forma natural. Olha, está aqui os reais nessa reta, ou o corpo dos números reais, tá, gente? Então, e a partir de agora e durante todo o curso faremos essa confusão naturalmente, tá? Então, pessoal, e se eu tenho então essa representação dos números reais em uma reta, eu posso falar de partes dos números reais, do conjunto dos números reais, apoiados na reta. Ou seja, posso falar de intervalos, tá? Então, eu tenho aqui intervalo aberto. Pessoal, e o intervalo aberto eu vou representar ele assim, AB. Isso aqui vai ser o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que x é maior do que A e menor do que B. Ok? Isso é um intervalo aberto. Esse intervalo aberto ele também pode aparecer com infinito, né? Por exemplo, A mais infinito. Isso aqui vai ser x pertencente aos reais, tais que x é maior do que A. Isso é um intervalo aberto infinito. Isso aqui é um intervalo aberto limitado, tá, gente? Posso ter um intervalo aberto de menos infinito até A, por exemplo, que é o intervalo dos x pertencente aos reais, tais que x é menor do que A, tá certo, gente? Tudo isso é intervalo aberto. Intervalo fechado. Então, o intervalo fechado, ele será da forma AB, é fechado, tá, gente? Pronto, isso é um intervalo fechado. E esse intervalo aqui é o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que x maior ou igual a A, e aqui x menor ou igual a B. Tá? Então, esses são os intervalos. Eu poderia ter um intervalo semi-aberto, semi-fechado, que seria algo assim, né? A, vírgula, mais infinito, sempre aberto no infinito, vírgula, menos infinito, A, fechado aqui. Posso ter menos infinito, vírgula, mais infinito. Isso aqui é o próprio R, né, gente? É o próprio R, tá? Enfim, temos algumas variações. Posso ter união desses caras que estão aqui, né? E algumas outras variações. Enfim, os intervalos, todos eles são representados na reta real, né? Intervalo aberto. Então, por exemplo, o intervalo aberto vai ser aqui, ó, bolinha aberta no A e bolinha aberta no B. E aqui vai estar os caras, ó. Isso aqui é o intervalo aberto, AB. E você pode ter um intervalo fechado ou, por exemplo, né, aqui, se eu fechar aqui e eu fechar aqui, pronto, A, B, então isso aqui vai ser A, B, fechado, né? E as variações, tem várias, vou fazer uma só aqui. Por exemplo, você tem aqui o fechado no A
e infinito aqui para trás, né? Tá? Isso aqui é menos infinito até A, certo? Fechado aqui no A. É fundamental, é muito importante que vocês estejam atentos para essas bolinhas aberta, bolinha fechada, porque tem muita, mas muita diferença o intervalo fechado do intervalo aberto. Uma bolinha aberta de uma bolinha fechada. No momento certo, vocês terão mais informações sobre isso, mas estejam atentos. Tem muita diferença, tá bom? Muito bem, vamos adiante. Bom, gente, para a gente terminar essa aula, porque ela está com bastante detalhes, assim, muita informação, então para a gente terminar essa aula, eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha. Um dos exercícios que talvez eu coloque na lista de vocês, ou que vocês podem encontrar por aí, sem grande dificuldade, acho até que vocês acredito que aceitem sem nenhum problema, é o seguinte. A seguinte propriedade é válida, ó. Propriedade para A e B pertencente aos reais vale, tá? Então vale que A mais ou menos B ao quadrado é igual a ao quadrado mais ou menos 2AB mais B quadrado. Tá certo? É o binômio de Newton, né? O quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Mais ou menos, depende do sinal aqui, tá? Eu imagino que vocês conheçam bem esse produto notável. Bom, mas a gente pode provar, vocês podem provar isso. Eu vou deixar como exercício na lista e vocês vão provar. Sem nenhum problema, tá, pessoal? Isso aqui é só para lembrar e acho que todo mundo deve saber isso, correto? Pois muito bem. Se você sabe esta igualdade aqui, então não há nenhum problema. Nessa matéria que eu vou colocar agora, vocês podem resolver para mim. Então, escreva de forma compacta. X quadrado menos 2x mais 1. Então, isso aqui, como fica? Ora, isso está dado aqui, tá, gente? É esse lado aqui. E eu quero saber como é isto desse lado aqui, tá certo? Então, como é que vocês vão fazer? Bom, primeiro que você vai ter que fazer um negócio assim, né? Abrir um parênteses, vai fechar aqui. Aqui é menos, você já sabe que vai ter um menos aqui no meio, né? Porque tá aqui, ó, mais ou menos. E você vai fechar aqui e você sabe que vai ter um quadrado aqui, certo? Porque é isso aqui, né? Agora, quem é o primeiro cara aqui? Olha só, o primeiro é o quadrado, portanto tem x aqui, tá certo? E esse segundo aqui vai ser 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo. Então tá aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, quem vai aqui? Ora, esse cara aqui é 2 vezes esse. Então, quem é esse daqui? Ora, 2 vezes esse, que só pode ser o 1, né, gente? Tá? 2 vezes esse daqui. Mais o quadrado segundo, que está aqui. Tá certo? Então, esse binômio corresponde a isso. De acordo? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes esse, mais o quadrado do segundo. Tá? Esse processo que eu fiz aqui, ó, de vir daqui para cá, se chama completar quadrados. Ok? Vejamos se vocês pegaram a ideia. Exercício. Complete quadrados. A, x quadrado menos 5x mais 6. B,
x² mais 6x menos 1. Ok? Então, completar quadrados desses dois caras aí. Vamos lá? Letra A. Letra A. De novo, gente, você primeiro tem que pensar que esse cara vai ser alguma coisa do tipo um parênteses, outro parênteses ao quadrado, tá certo? Aqui no meio é menos, portanto aqui no meio vai ser menos. Pronto. Quem é o primeiro? Olha só. Vai ser o quadrado do primeiro tem que dar x². Ó. O quadrado do primeiro tem que dar x². Quem é o primeiro? O primeiro é x. Porque o quadrado do primeiro tem que dar x², né, gente? Quem é o segundo? O segundo, gente, é um cara que você vai fazer 2 vezes ele vezes esse e tem que dar isso. De novo, esse cara é 2 vezes esse tem que dar esse. Quem é esse cara? 5/2. 2 vezes esse, corta, dá 5. Vezes esse, está aqui, ó, 5x. Agora, pessoal, o que acontece é o seguinte, olha. Você tem esse cara que não está aqui, ó. Então, é o quadrado desse menos 2 vezes esse que está aqui, mais o quadrado desse que não está aqui. Tá vendo? Não tem aqui. Então, é menos o quadrado desse. 25/4. De acordo? Ó? Você vai ter o quadrado desse menos 2 vezes esse, que dá esse, mais o quadrado desse, que não tem aqui, portanto, tira ele. Mais aquele 6 ali. Mais 6. Isso é igual a... Lembrando que 6 é 24/4. Isso aqui vai ser x menos 5/2 ao quadrado menos 1/4. Tá certo, gente? Ó, 24/4, 25/4. Tá certo, gente? Ok, parece que o negócio está meio esquisito. Pois é, você vai ter que treinar isso aí, tá, gente? Não adianta vocês me mandarem mensagem aí reclamando. Não entendi, como é que eu faço, explica diferente. Cara, isso aqui, ó, o caminho da ida é esse. Você vai ter que achar um jeito de voltar. Eu estou dando para vocês o jeito que eu volto, que é esse daqui, ó. Abre um parênteses, bota o sinal no meio, fecha o parênteses, bota o 2 aqui. Pronto. Venho aqui e olho, o quadrado do primeiro, portanto aqui é x, já que vai ter quadrado do primeiro, que está aqui. Agora eu vou ter 2 vezes esse igual a esse. Portanto, aqui tem que aparecer esse sobre 2, 3. Agora, acontece que quando eu fizer essa continha aqui, vai aparecer quadrado do primeiro, mais 2 vezes esse, que está aqui, só que tem o quadrado do segundo, que é 9, que não tem aqui. Então, tem que tirar o 9, menos 9. E esse último, você só coloca ele aqui, ó, menos 1. Isso aqui é igual a x mais 3 ao quadrado menos 10. Completei quadrados desse binômio aqui, tá? De novo eu repito, não adianta vocês me mandarem mensagem reclamando, querendo uma forma diferente de aprender. Pessoal, isso aqui só aprende de um jeito. Treina até aprender, porque vocês já sabem ir, todo mundo sabe binômio. Como é que vocês não sabem voltar? Então, se você sabe vir daqui para cá, tem que saber voltar. Se eu desse isso aqui para vocês, eu garanto que vocês daqui chegam aqui. Como é que vocês não sabem voltar daqui para cá? Tá certo? Não tem mágica, não tem explicação. Posso dar 500 explicações e todas elas vão ser nessa mesma linha. Você tem a expressão aberta e tem que fechá-la, se vira. Então, peguem, façam muito até vocês aprenderem o método, tá bom? Isso aí, gente. Treinem isso. Na próxima aula a gente vai começar a aplicar, a desenvolver mais, agora já caminhando mesmo na direção do cálculo de funções, tá bom? Então tá. Daqui a pouco eu passo os exercícios para vocês.